Desde criança, sempre soube que não deveríamos brincar com o terror, mas nunca entendi de verdade o motivo. O inimigo, afinal, tem uma estratégia clara: ele quer que você abra uma porta, mesmo que seja uma fresta, para que ele possa entrar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Um dia, meu ouvido direito começou a zumbir de forma aguda, um sinal quase infalível de que essas entidades estavam por perto. Elas me convenceram a abandonar o sagrado e chamar tudo apenas de espírito. No começo, parecia até bom. Sentia que tinha um propósito, que era especial, escolhida. Abrir o terceiro olho, diziam, traria visão espiritual, mas o que eu via não eram anjos ou Deus, eram seres sombrios, deuses falsos, entidades que se apresentavam como guias. Lembro-me de uma noite em que, sozinho em casa, ouvi um rosnado animalesco atrás da minha mesa. Quando olhei, vi uma figura agachada, com as pernas abertas e a língua para fora, um ser ao mesmo tempo sedutor e aterrorizante. O que antes eu chamava de anjo se voltou contra mim num piscar de olhos. Eles se revelaram. Se eu tentasse dormir, me empurravam para acordar. Não havia descanso. Uma vez, acordei com um soco no peito, o ar saindo dos meus pulmões de repente. Era como se algo me dissesse: você não vai escapar. Hoje, estou aqui para contar essa história. Meu nome é Naja, e minha trajetória é um testemunho do poder de Deus. Venho de um passado marcado pelo ocultismo, pela bruxaria e pela adivinhação. Agora, porém, sou uma guerreira de Cristo, lutando na linha de frente contra as forças das trevas. E, sim, já enfrentei ataques espirituais que poucos conseguem imaginar. Posso começar contando sobre os milagres que aconteceram na minha vida, coisas que a maioria das pessoas nem sonharia em viver. Fui criado em um lar cristão. Minha mãe sempre nos levou à igreja, nos ensinou a orar, a buscar a Deus. Meu pai, porém, não seguia o mesmo caminho. Apesar disso, nunca deixei de acreditar em Jesus. Mas, como muitos, eu não entendia os perigos do mundo espiritual. Não sabia que certas portas, uma vez abertas, não se fecham facilmente. Desde pequena, fui atraída pelo medo. Assistia a filmes de terror, me fascinava pelo sobrenatural, por tudo que hoje sei que era demoníaco. Essa atração me levou a estudar ciências, mas logo percebi que lidar com a morte o tempo todo só trazia desespero. A vida seguia, e eu, como tantos outros, me envolvi em coisas que sabia que não agradavam a Deus: bebida, relacionamentos vazios, vícios. Mas sempre havia uma voz dentro de mim dizendo: você precisa descobrir por si mesma. E descobri. Da pior forma. Uma vez, minha mãe e eu estávamos no carro, dirigindo sob uma chuva forte. O veículo aquaplanou e começou a girar sem controle. Eu não estava de cinto. Em vez de me segurar, me encolhi no banco, cobrindo a cabeça. Estávamos prestes a bater de frente com o trânsito que vinha na direção oposta. De repente, o carro parou no meio da pista. Olhamos ao redor, os outros veículos haviam sumido. Não havia ninguém. Foi um milagre. Se tivéssemos colidido, com certeza não estaríamos aqui. Outra vez, fui atingida por um raio. Era o aniversário dos meus filhos gêmeos, e eu estava na cozinha da casa da minha mãe, com as mãos na pia de metal. O relâmpago entrou pela janela, iluminando tudo com um clarão intenso. No instante seguinte, caí no chão, sem entender o que tinha acontecido. Minha mão formigava, meu braço estava dormente, mas continuei o dia como se nada fosse. Mais tarde, percebi que o raio tinha passado pela pia e atingido meu corpo, e eu estava viva. Antes mesmo de me envolver com práticas ocultas, tive uma visão. Estava deitada na cama, de costas, quando olhei para o teto e vi uma figura transparente, enorme. Só conseguia distinguir as asas, que tremiam como se vibrassem. Tentei acordar meu marido para mostrar, mas, no momento em que ele abriu os olhos, a imagem desapareceu. Era algo só para mim. Na época, não entendi, mas hoje sei que Deus estava me mostrando algo. Depois do divórcio, passei por um período difícil. Tentei me reaproximar de Deus, ouvindo pregações, buscando respostas. Até que,
Numa noite de briga com a família, resolvi entrar em um site de horóscopo. Queria algo que me animasse, ou talvez ver se era compatível com alguém que me interessava. Li o que tinha que ler e, de repente, uma voz sussurrou no meu ouvido: "Por que você não entra no YouTube? Por que não procura algo lá?" E foi assim que tudo começou. Mergulhado em um mundo que eu não entendia, mas que, de alguma forma, parecia me entender. As cartas, os cristais, as leituras diárias, tudo isso se tornou uma obsessão. Eu acordava pensando nelas, dormia com elas ao meu lado, como se fossem a única coisa capaz de me dar respostas. E, no fundo, eu sabia que não era certo. Cada vez que abria um novo baralho, sentia um peso no peito, uma voz interna me dizendo para parar. Mas o vazio que eu carregava era maior do que o medo. Eu precisava de algo que preenchesse aquele buraco, e as promessas daquelas práticas pareciam tão reais, tão próximas. Até que um dia, as coisas começaram a sair do controle. Não eram mais só leituras ou previsões, era como se algo estivesse me puxando para mais fundo. Eu sentia presenças ao meu redor, coisas que não podiam ser explicadas. Às vezes, acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava no quarto, observando. Outras vezes, ouvia sussurros que não vinham de lugar nenhum. E o pior? Eu não tinha medo. Na verdade, me sentia poderosa, como se estivesse descobrindo um segredo que poucos conheciam. Mas Deus não desistiu de mim. Uma noite, depois de uma leitura particularmente intensa, fui dormir exausta. Sonhei que estava em um lugar escuro, cercada por sombras que se moviam como pessoas, mas sem rosto. De repente, uma luz forte apareceu, e uma voz clara disse: "Você não pertence a este lugar." Acordei suando, com o coração acelerado, e pela primeira vez em meses, senti medo de verdade. Não era o medo de algo externo, era o medo de mim mesma, do que eu tinha me tornado. Ainda assim, não parei. Continuei comprando mais baralhos, mais cristais, mais livros sobre energias e alinhamentos espirituais. Até que um dia, enquanto fazia uma leitura para mim mesma, algo estranho aconteceu. As cartas começaram a se mover sozinhas, como se uma força invisível as estivesse embaralhando. Quando as virei, todas mostravam a mesma imagem, uma figura sombria, com olhos vazios, apontando diretamente para mim. Foi como se o próprio mal estivesse me dizendo: "Você é minha agora." Foi nesse momento que eu quebrei. Caí de joelhos, chorando, e pela primeira vez em muito tempo, orei de verdade. Não uma oração vazia, mas um grito de socorro: "Deus, me tira daqui. Eu não quero mais isso." E então, algo mudou. Não foi instantâneo, mas aos poucos, comecei a sentir uma paz que não vinha das cartas, dos cristais ou das leituras. Era algo maior, algo que eu tinha esquecido como era. Comecei a ler a Bíblia de novo, não por obrigação, mas porque precisava. E cada vez que lia, sentia como se Deus estivesse me dizendo: "Eu sempre estive aqui. Você só não estava olhando." Fui a uma igreja, conversei com um pastor, e pela primeira vez, admiti em voz alta que tinha me perdido. Não foi fácil. Ainda havia dias em que a tentação voltava, em que eu sentia vontade de pegar as cartas de novo. Mas agora, eu tinha algo real para me segurar. Hoje, olho para trás e vejo como o inimigo usou minha dor, minha solidão e minha busca por respostas para me levar a um lugar escuro. Mas também vejo como Deus nunca me abandonou. Mesmo quando eu o ignorei, Ele estava lá, sussurrando, esperando que eu voltasse. Se você está lendo isso e se sente preso em algo parecido, saiba de uma coisa: não é tarde demais. Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. A porta que você abriu pode ser fechada. A luz que você perdeu pode ser reencontrada. Basta dar o primeiro passo. Mais portas serem abertas. E eu, sem saber, estava entregando as chaves de cada uma delas. Cada sessão de Reiki era como um convite formal para algo que eu acreditava ser sagrado. A sensação de calor nas mãos, a energia que parecia fluir, as mensagens que chegavam como sussurros divinos, tudo isso me fazia sentir poderosa, escolhida. Mas o que eu não entendia era que, quanto mais eu me entregava, mais o inimigo se infiltrava.
Ele não precisava me assustar. Ele só precisava me convencer de que eu estava no caminho certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Comecei a praticar em amigos, em familiares, em desconhecidos que chegavam até mim em busca de cura. Cada vez que eu canalizava aquela energia, cada vez que as mãos esquentavam e as pessoas diziam sentir alívio, eu me sentia mais próxima do meu propósito. Mas o que eu não via era o rastro de destruição que ficava para trás. Pessoas que saíam das sessões com uma falsa sensação de paz, mas carregando dentro de si algo que não pertencia a elas. Algo que, aos poucos, começava a corroer suas vidas de maneiras que elas nem conseguiam explicar. Uma das minhas clientes, por exemplo, chegou até mim com uma dor crônica nas costas. Ela chorava, desesperada, dizendo que nada mais funcionava. Eu a coloquei na mesa, invoquei meus guias espirituais e comecei o trabalho. Minhas mãos queimavam, a energia fluía, e ela, aos poucos, relaxava. No final, ela se levantou aliviada, agradecida, dizendo que nunca tinha se sentido tão leve. Mas o que ela não sabia era que, naquela mesma noite, começou a ter pesadelos violentos. Sonhos em que algo a perseguia, algo que ela não conseguia ver, mas que a deixava paralisada de medo. Ela voltou algumas semanas depois, não para outra sessão, mas para me contar que estava com medo. Que algo dentro dela parecia estar errado. E eu, cega pela minha própria convicção, disse a ela que era apenas o processo de limpeza. Que o corpo dela estava liberando energias negativas. Que ela precisava confiar. Mas a verdade é que eu não sabia do que estava falando. Eu não entendia que, a cada sessão, eu não estava apenas alinhando chakras ou canalizando energia divina. Eu estava abrindo portas para que algo muito mais sombrio se instalasse na vida daquelas pessoas. E o pior? Eu nem sequer questionava. Porque, no fundo, eu queria acreditar que estava fazendo bem. Até que um dia, tudo começou a desmoronar. Eu estava em casa, praticando em mim mesma, quando algo mudou. De repente, a energia que antes fluía com suavidade se tornou pesada, sufocante. Minhas mãos não esquentavam mais, elas queimavam. E então, pela primeira vez, eu ouvi uma voz clara, distinta, sussurrando no meu ouvido: "Você não está no controle." Eu congelei. O medo tomou conta de mim. Mas, em vez de parar, em vez de buscar ajuda, eu tentei racionalizar. Pensei que talvez fosse apenas minha mente pregando peças. Que eu estava cansada. Que precisava descansar. Então, respirei fundo e continuei. Mas a voz voltou. E dessa vez, ela não sussurrou. Ela falou alto, com uma autoridade que me fez tremer. "Você acha que isso é amor? Isso é poder? Você não passa de um instrumento." Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Eu caí de joelhos, chorando, e pela primeira vez em anos, eu clamei pelo nome de Jesus. Não como um ritual, não como uma fórmula, mas como um grito desesperado de alguém que finalmente enxergava a verdade. E então, algo extraordinário aconteceu. A pressão que eu sentia no peito se dissipou. O calor nas minhas mãos desapareceu. E, por um breve instante, eu senti uma paz que não vinha de mim. Era real. Era diferente de tudo que eu havia experimentado antes. E naquele momento, eu soube. O que eu estava fazendo não era cura. Era uma armadilha. E eu tinha caído nela de cabeça. Mas a batalha estava longe de terminar. Porque, quando você se envolve com essas coisas, o inimigo não desiste facilmente. Ele luta para manter o controle. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos dias seguintes, eu comecei a ter visões. Sonhos perturbadores. Vozes que me chamavam de volta. Mas, pela primeira vez, eu tinha algo que ele não podia vencer: a verdade. E a verdade é que, não importa o quanto o inimigo tente nos enganar, não importa o quanto ele nos faça sentir especiais, escolhidos, poderosos, ele nunca será maior do que Deus. Se você está lendo isso e se reconhece em alguma parte dessa história, saiba de uma coisa: não é tarde para voltar atrás. Não importa o quanto você tenha se aprofundado, não importa o quanto tenha acreditado na mentira, Deus ainda está esperando por você.
Ele não vai forçar a porta. Ele não vai invadir o seu espaço. Mas ele está ali, com os braços abertos, pronto para te receber no momento em que você decidir dar o primeiro passo. E esse passo começa com uma escolha, a escolha de fechar as portas que você abriu. A escolha de renunciar a tudo que não vem de Deus. A escolha de acreditar que a verdadeira cura não vem de símbolos, de rituais ou de espíritos desconhecidos. Ela vem dele. E só dele. Mais perigoso é quando essas forças se infiltram na vida de alguém que ainda não conhece a verdade, alguém que, sem saber, está entregando as chaves da própria alma. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Enquanto eu mergulhava mais fundo nessas práticas, algo começou a mudar. Dores de cabeça insuportáveis, como se algo estivesse perfurando minha mente. Não eram dores comuns, eram pontadas violentas, concentradas bem no centro da testa, como se uma porta estivesse sendo forçada a se abrir. E ela estava. Era o meu terceiro olho sendo ativado, mas não para enxergar a luz. Não para ver anjos ou a glória de Deus. Era uma visão distorcida, um acesso direto ao mundo espiritual, só que o mundo espiritual errado. Em vez de paz, eu via entidades. Em vez de verdade, eu via deuses falsos, espíritos que se apresentavam como guias, mas que, na realidade, eram predadores à espreita. E o pior? Eu não tinha pedido por isso. Não tinha buscado conscientemente. Mas cada ritual, cada frequência, cada som subliminar que eu ouvia com fones de ouvido era como um convite assinado para que eles entrassem. Os binaural beats, por exemplo. Você acha que são apenas sons relaxantes, mas muitos carregam frequências que funcionam como encantamentos. Alguns até têm feitiços embutidos, sim, bruxaria disfarçada de autoconhecimento. E os subliminares? Muitos são carregados de mensagens ocultas, programando sua mente para acreditar em mentiras, que você é um ser superior, que veio de outro planeta, que não pertence a este mundo. Que você é especial. Que é divino. Que os outros são inferiores. Isso não é iluminação, é lavagem cerebral. É o inimigo plantando sementes de orgulho, de isolamento, de uma arrogância espiritual que te afasta de Deus e te aproxima deles. E os números? Ah, os números! Você começa a vê-los em todos os lugares, 11h11, 222, 333. No começo, parece um sinal. Você corre para o Google, e o que encontra? Números de anjos. Mas o que ninguém te conta é que essas interpretações vêm do tarô, da cartomancia, de práticas que Deus condena. Você acha que está recebendo uma mensagem divina, mas na verdade está assinando um contrato com o engano. Deus fala através de números, sim, mas o inimigo falsifica tudo. Ele distorce até mesmo as coisas que Deus criou para nos abençoar. E então veio o gato. Nunca tive vontade de ter um, mas de repente, uma urgência inexplicável. Um impulso que não era meu. Fui até o abrigo, escolhi um filhote preto e naquele momento, eu não sabia, mas estava trazendo para dentro de casa muito mais do que um animal. Aquela criatura era inquieta, agressiva, como se algo a possuísse. Se eu deitava de costas, ela pulava no meu peito e, no instante em que suas patas me tocavam, uma onda de luxúria me dominava. Não era coincidência. Era um espírito familiar, usando aquele animal como um canal. E eu sabia, no fundo, que aquilo não era normal. No dia em que renunciei a todas aquelas práticas, o gato foi a primeira coisa que precisei me livrar. Mas as consequências não pararam por aí. Depois de me envolver com essas coisas, comecei a me sentir exposta. Como se uma proteção invisível tivesse sido arrancada de mim. De repente, eu me tornava um alvo. Em um mercado de agricultores, uma mulher me encarou com um olhar fixo, hipnótico, como se estivesse sendo dirigida por algo além dela. Não piscava. Não se mexia. Era como se eu estivesse sendo marcada. Dias depois, na escola da minha filha, outra mulher fez a mesma coisa, olhos travados nos meus, uma energia pesada, ameaçadora. Quando perguntei a uma amiga envolvida nas mesmas práticas, ela disse, é um mal-olhado. Estão tentando te amaldiçoar. Fiz o que ela sugeriu,
Procurei uma oração para quebrar a maldição e a coloquei para tocar. No mesmo instante, o ventilador de teto do meu quarto começou a balançar violentamente, como se alguém estivesse se pendurando nele. O medo me paralisou. Mas mesmo assim, eu não parei. Continuei mergulhando, como se algo dentro de mim se recusasse a enxergar o perigo. Como se, quanto mais eu via, mais eu queria ver. Como se, quanto mais eu sentia, mais eu precisasse sentir. Até que um dia, a verdade me atingiu como um raio, e eu não tive mais como negar, eu não estava buscando iluminação. Estava brincando com fogo. E o fogo já tinha começado a me consumir. Como se algo monstruoso estivesse me esmagando contra a cama. Minha respiração ficou presa na garganta, e cada músculo do meu corpo travou em agonia. Eu sabia que estava acordada, mas não conseguia me mover nem gritar, nem rezar, nem sequer piscar. Era como se uma força invisível tivesse me amarrado àquele colchão, e o peso sobre meu peito não era apenas físico. Era uma presença. Uma presença que ria. Não com som, mas com uma vibração maligna que ecoava dentro do meu crânio, como se cada pensamento meu fosse um eco que ela repetia, distorcido, zombeteiro. Eu sentia seus dedos ou o que quer que fossem se arrastando pelo meu rosto, descendo pelo meu pescoço, como se estivesse me marcando. E então, veio a voz. Não uma voz humana. Não algo que pudesse ser confundido com um sonho. Era gutural, áspera, como se cada palavra fosse arrancada de um poço de podridão. Você achou que podia se livrar de mim tão fácil, sussurrou. Você me chamou. Você abriu a porta. E agora eu estou aqui. O terror era tão absoluto que pensei que meu coração fosse explodir. Mas então, algo dentro de mim se quebrou, ou melhor, algo acordou. Não era coragem. Era desespero. E nesse desespero, eu gritei. Não com a boca, porque ela ainda estava selada, mas com a alma. Gritei o nome de Jesus. Não como uma palavra, mas como um escudo. Como uma espada. Como a única coisa que restava entre mim e o abismo que tentava me puxar. E então, silêncio. O peso sumiu. A pressão no meu peito se dissipou como fumaça. Eu consegui me mover, ofegante, suando, tremendo como se tivesse acabado de escapar de um afogamento. Mas não era alívio que eu sentia. Era clareza. Uma clareza tão brutal que doía. Porque naquele momento, eu entendi, não era apenas um pesadelo. Não era apenas minha imaginação. Era real. Tudo o que eu tinha vivido, os sussurros, as sombras, as vozes, as bênçãos que eu achava que vinham de Deus, era real. E não vinha dele. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na cama, com a Bíblia aberta no colo, lendo e relendo versículos que antes eu tinha ignorado, como se fossem apenas histórias. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não vos voltareis para os médiuns, nem para os feiticeiros, para não vos contaminardes com eles. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Cada palavra era como um martelo, quebrando as últimas ilusões que eu ainda tinha. Eu chorei. Não de medo, mas de vergonha. De arrependimento. Porque eu tinha sido tão arrogante. Tão cega. Tão convencida de que sabia mais do que as Escrituras, de que podia brincar com forças que não entendia e sair ilesa. Mas o diabo não brinca. Ele não avisa. Ele não negocia. Ele só espera. E quando você abre a porta, ele entra. E não sai mais até que alguém mais forte o expulse. No dia seguinte, eu não era mais a mesma pessoa. Não porque algo externo tivesse mudado, mas porque algo dentro de mim tinha se partido e se refeito. Eu joguei fora tudo que restavam os cristais que ainda guardava por beleza, os livros de energia positiva que insistiam em dizer que tudo era luz, as roupas que eu usava em rituais sem nem perceber. Queimei. Joguei fora. Pisei em cima. Porque não era apenas sobre objetos. Era sobre uma mentalidade. Uma mentalidade que dizia que eu podia controlar o espiritual, que eu podia ser espiritual sem ser santa, que eu podia flertar com o oculto e ainda assim estar segura. E então,
veio a parte mais difícil: contar para as pessoas. Para os amigos que ainda estavam presos na mesma ilusão. Para a família que olhava para mim com preocupação, sem entender por que eu tinha mudado tão de repente. Para os seguidores que me viam como uma guia espiritual. Eu tive que dizer: eu estava errada. Tudo o que eu ensinei estava errado. Não é a luz. Não é Deus. É engano. Alguns me chamaram de louca. Outros, de fanática. Outros ainda simplesmente pararam de falar comigo. Mas não importava. Porque pela primeira vez em anos, eu sentia paz. Uma paz que não vinha de rituais, de cartas, de danças ou de energias. Vinha de algo muito mais simples, e muito mais poderoso: a verdade. E a verdade é que não há meio termo. Não há espiritualidade neutra. Ou você está com Deus, ou está contra Ele. Ou você está na luz, ou está nas trevas. E as trevas não avisam quando estão chegando. Elas se disfarçam de luz. De curiosidade. De conexão. De autoconhecimento. Mas no fim, elas só querem uma coisa: te arrastar para baixo. Eu quase fui. Mas hoje, estou livre. E essa liberdade não tem preço. A mulher estava de pé ao pé da minha cama, vestida de preto, com os olhos vazios e a boca costurada. Não era um sonho. Era real. Eu podia sentir o peso do ar ao meu redor, como se o próprio quarto estivesse prendendo a respiração. E então, ela começou a se mover, não andando, mas deslizando, como se seus pés nem tocassem o chão. Cada passo que ela dava em minha direção fazia meu corpo inteiro tremer, como se uma corrente elétrica percorresse minha espinha. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. Tentei me mexer, mas estava paralisada, como se mãos invisíveis me segurassem contra o colchão. Foi nesse momento que eu entendi: não era apenas um ataque. Era uma mensagem. Eles não queriam apenas me assustar. Queriam me quebrar. Queriam que eu duvidasse da minha fé, que questionasse se valia a pena continuar. Porque quando você se levanta contra as trevas, elas não desistem facilmente. Elas lutam com tudo o que têm. E eu lutei também. Toda noite, eu me armava com a palavra. Toda noite, eu declarava vitória antes mesmo de a batalha começar. Mas não era fácil. Havia momentos em que eu me sentia tão exausta, tão sozinha, que quase desistia. Quase deixava o medo vencer. Quase acreditava que não havia saída. Mas então, algo mudava. Uma voz, não a deles, mas a dele, que me lembrava: você não está sozinha. Eu estou aqui. E o que é impossível para os homens é possível para Deus. E de repente, o peso no meu peito aliviava. A escuridão recuava. E eu sabia, com uma certeza que ia além da razão, que não importava o quão forte o ataque fosse, a vitória já era minha. Porque a verdade é simples: as trevas não têm poder sobre quem está na luz. Elas podem rugir, podem ameaçar, podem tentar te arrastar para o abismo. Mas no fim, elas sempre perdem. Sempre. Porque a luz não apenas vence, ela destrói. E quando você está do lado certo, quando você escolheu Deus, não há força no inferno que possa te derrotar. Eu sei disso porque eu vivi. E hoje, quando olho para trás, vejo que cada ataque, cada noite de terror, cada momento de desespero foi apenas uma prova de que eu estava no caminho certo. Porque o inimigo não desperdiça seu tempo com quem não representa perigo. Ele não ataca quem já está derrotado. Ele ataca quem está prestes a vencer. E eu venci. Não por minha própria força, mas porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. E se você está passando por algo parecido, se está lutando contra sombras que não consegue explicar, se está sentindo o peso de uma batalha espiritual que parece interminável, eu tenho uma coisa para te dizer: não desista. Não recue. Não deixe que o medo te convença de que você está sozinho. Porque você não está. E enquanto você estiver de pé, enquanto você estiver clamando pelo nome de Jesus, enquanto você estiver escolhendo a luz, as trevas não têm poder sobre você. Elas podem tentar. Podem até parecer invencíveis. Mas no fim, elas sempre caem.
E a liberdade que vem depois? Essa não tem preço. Com Deus, como se Ele estivesse ali, ao seu lado, ouvindo cada palavra. E foi exatamente isso que começou a mudar tudo. Eu me lembro de estar ajoelhada no chão do meu quarto, com a Bíblia aberta em Salmos, as mãos tremendo, mas o coração firme. Não era mais uma oração mecânica, daquelas que a gente repete sem sentir. Era um grito de socorro, um pedido desesperado de alguém que finalmente entendia que não podia mais lutar sozinha. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Não com trovões ou vozes do céu, mas com uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Uma certeza que me invadiu como um rio calmo depois de uma tempestade: eu não estou abandonada. Ele está aqui. Mas não foi da noite para o dia. Houve noites em que eu acordava com o coração disparado, sentindo aquela presença maligna rondando como um predador. E nessas horas, eu fazia o que aprendi, eu declarava a verdade em voz alta. Em nome de Jesus, eu te ordeno que saia. Você não tem autoridade aqui. Este é um território consagrado ao Senhor. E algo incrível acontecia. A pressão no peito aliviava. O ar ficava mais leve. Era como se cada palavra fosse uma espada cortando as correntes que me prendiam. E então veio o dia em que eu percebi: o medo não tinha mais o mesmo poder. Antes, ele me paralisava. Agora, ele me lembrava de quem eu servia. Antes, eu corria para o perigo. Agora, eu corria do perigo, direto para os braços de Cristo. E foi aí que entendi a diferença entre curiosidade e convicção. Entre experimentar o mal e ser transformada pelo bem. Mas não pense que foi fácil. Houve recaídas. Momentos em que eu quase abria a porta de novo, seduzida pela ilusão de que podia controlar aquilo. Mas Deus, na sua misericórdia, não me deixou cair. Ele me mostrou que a verdadeira liberdade não está em fugir do medo, mas em enfrentá-lo com a armadura que ele nos dá. E essa armadura? Não é feita de metal ou magia. É feita de fé. De oração. De comunhão. De cada vez que escolhemos confiar, mesmo quando tudo ao redor grita para duvidar. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada ataque, cada noite em claro, cada lágrima derramada valeu a pena. Porque no fim, não foi só a minha vida que mudou. Foi a minha eternidade. E se você está passando por algo parecido, se está lutando contra algo que parece maior do que você, eu quero te dizer uma coisa: não para agora. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Ele está lutando por você, mesmo quando você se sente fraco. Então levante-se. Abra a Bíblia. Clame pelo nome de Jesus. E lembre-se: as trevas podem rugir, mas elas não têm a última palavra. A luz sempre vence. E a sua vitória já está garantida. E foi assim que descobri minha verdadeira identidade em Cristo. Não se tratava apenas de saber orar em línguas ou declarar autoridade, era entender, no mais profundo do meu ser, que eu não era uma vítima. Eu era filha do Rei. E se sou filha do Rei, então o inimigo não tem poder sobre mim, a não ser aquele que eu mesma lhe dou. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes permitimos que o medo, a dúvida ou a vergonha nos definam, quando, na verdade, fomos feitos para reinar? Aquele momento na igreja não foi apenas um ensinamento, foi um despertar. Quando entendi que cada ataque espiritual era, na verdade, um teste da minha fé, algo mudou dentro de mim. Não era sobre eles me assustarem, era sobre eu escolher não ter medo. E quando parei de alimentar o medo, eles pararam de ter força. Mas não foi da noite para o dia. A vitória não chega com um único clamor ou uma única oração. Ela é construída dia após dia, decisão após decisão. Você quer saber o que realmente me libertou? Foi a disciplina espiritual. Foi escolher, todos os dias, viver como alguém que já venceu, porque, em Cristo, já vencemos. Primeiro, tive que fechar todas as portas. Não adianta clamar por libertação se ainda mantemos em nossa vida aquilo que dá legalidade ao inimigo. Livros, objetos, hábitos, até mesmo pensamentos, tudo que não se alinha com a palavra de Deus precisa ser removido. Não foi fácil.
Tive que abrir mão de coisas que, na época, pareciam inofensivas. Mas se algo não glorifica a Deus, se algo abre brecha para o inimigo, não há espaço para negociação. Você quer liberdade? Então corte o que te prende. Depois, veio a comunhão diária. Por 2 anos, todos os dias, eu e meus filhos tomamos a ceia do Senhor. Não como um ritual vazio, mas como um ato de guerra espiritual. Cada vez que partíamos o pão e bebíamos o cálice, estávamos declarando: este é o corpo de Cristo, partido por mim. Este é o sangue de Cristo, derramado por mim. E se ele venceu, eu também venço. Não era apenas um momento de lembrança, era uma declaração de poder. E a música? Ah, a música foi minha arma. Toda noite, antes de dormir, eu colocava louvores ou o Salmo 91 para tocar. Não importava o cansaço, não importava a hora. Se o inimigo tentasse entrar, ele encontraria uma casa cheia da presença de Deus. E sabe o que acontecia? Ele não conseguia ficar. Porque onde há louvor, não há espaço para o medo. Onde há adoração, não há lugar para o caos. Mas nada disso teria funcionado se eu não tivesse mergulhado na palavra. A Bíblia não é apenas um livro, é a voz de Deus falando diretamente ao seu coração. Quando você lê as Escrituras, não está apenas absorvendo informações, está recebendo estratégias de guerra. Cada promessa é uma arma. Cada mandamento é um escudo. E quando você começa a viver segundo a palavra, o inimigo não tem como vencer. E aqui está o segredo: consistência. Não adianta orar um dia e desistir no outro. Não adianta ler a Bíblia hoje e esquecê-la amanhã. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas fiéis. Pessoas que, mesmo quando não veem resultados imediatos, continuam firmes. Porque é na fidelidade que a vitória se consolida. Eu não tinha ninguém para me ensinar. Não havia um manual pronto. Mas o Espírito Santo me guiou passo a passo. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Não importa o quão escuro seja o seu vale, não importa o quão alto sejam os seus gigantes, se você se levantar, se você clamar, se você não desistir, a luz vai romper. Porque no final, não são as trevas que definem a sua história. É a sua decisão de lutar. É a sua escolha de acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle. E Ele não vai te deixar cair. Porque sou profundamente grata por Ele ter voltado para me buscar. Por não ter me deixado seguir naquele caminho, porque não há como saber onde eu teria chegado. Não há como medir o abismo em que eu poderia ter caído. E é por isso que hoje, com todo o meu coração, eu celebro essa misericórdia que me alcançou. Mesmo agora, anos depois, ainda durmo com a palavra. Ainda celebro a comunhão quando jejuo. Ainda estudo todos os dias. Porque a libertação não é um evento, é um estilo de vida. Não é algo que acontece uma vez e pronto, como se você pudesse guardar na gaveta e esquecer. Não. Você precisa cultivar essa liberdade todos os dias, e a única maneira de fazer isso é através de um relacionamento vivo com Cristo. E é por isso que eu não posso deixar de agradecer por testemunhos como o seu, Nádia. Porque Deus não apenas te resgatou, Ele te transformou em um farol para outros. Através do seu canal, Ele está abrindo os olhos daqueles que ainda estão presos em práticas enganosas, em portas que o inimigo usa para entrar sem que as pessoas percebam. Muitos nem sabem que estão em perigo, porque ainda vivem no mundo, ou estão mornas, ou divididas entre 2 caminhos. Mas você está lá, expondo a verdade com coragem, e isso faz toda a diferença. E falando nisso, como surgiu o Cloud Indie Fire Ministry? Você nunca imaginou que chegaria onde está hoje, não é? Quando Deus te disse, anos atrás, que você estaria em ministério, você jamais poderia prever esse chamado. No começo, era só um testemunho compartilhado no YouTube, porque Ele te mandou falar. Você pensou, pronto, cumpri o que Ele pediu. Mas Deus disse, não, você não terminou. Você vai continuar voltando, e vai falar quando eu mandar. E assim, sem que você planejasse, sem que você buscasse fama ou reconhecimento, o ministério nasceu, como fruto da obediência e da gratidão por Ele ter te tirado do que você estava. Hoje,
você expõe o que ele te revela, com ousadia. Não importa o quão impopular seja, não importa se vai contra modismos ou práticas religiosas que enganam as pessoas. Você fala. E não é só sobre expor o erro, é sobre trazer a palavra, o que Deus te mostra nos seus momentos de estudo. Toda semana, você está lá, firme, não como alguém que buscou títulos, mas como alguém que foi ordenada como evangelista, que ministra libertação para quem precisa, que orienta vidas através do coaching cristão. E eu só posso dizer, obrigada. Obrigada por aceitar esse chamado, por não recuar diante das críticas, por não se importar com o que vão dizer. Porque no final, não é sobre você. É sobre vidas sendo resgatadas, sobre olhos sendo abertos, sobre corações sendo transformados. Agora, antes de encerrarmos, eu gostaria que você orasse pelo que está no seu coração. Que Deus fale através de você, que toque cada pessoa que está ouvindo. Vamos fechar com essa palavra poderosa. Pai, nós te agradecemos, antes de tudo, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por ter permitido que eu passasse pelo que passei, porque se aquilo serviu para que alguém hoje receba salvação, então valeu cada lágrima, cada luta, cada queda. Obrigada por me dar a chance de compartilhar aqui, ao lado da minha irmã em Cristo, e por usar essa plataforma para levar a tua verdade através do testemunho. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que ouviu isso hoje. Que, ao escutar, o teu Espírito revele a verdade. Que elas saibam, sem sombra de dúvida, que tu és a verdade, que tu és a vida, que tu és o único caminho para o Pai. E que, ao reconhecerem isso, as escamas caiam dos seus olhos. Que elas se prostrem em humildade, que se arrependam se estiverem envolvidas em práticas que te ofendem, e que, ao te buscarem de coração, tu te reveles a elas de maneira poderosa. Obrigado, Deus, porque através disso, mais irmãos e irmãs serão acrescentados ao teu reino. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder que não tem limites. Que tudo seja feito no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém.